Vamos à leitura juntos, vamos lá. Numa experiência rudimentar, para se medir a carga eletrostática de pequenas bolinhas de plástico carregadas positivamente, pendura-se a bolinha cuja carga se quer medir em um fio de seda de 5 centímetros de comprimento. Esse 5 centímetros é esse L na figurazinha aí, né? E de massa desprezível. Então essa cordinha tem massa desprezível. Aproxima-se ao longo da vertical uma outra bola com carga de valor igual a Q 10 nanocoulombs. Então tá aqui, ó, essa cargona aqui, 10 nanocoulombs. Até que as duas ocupem a mesma linha horizontal. Então, ali a gente está tendo um desenho de um triângulo, onde a gente tem com a corda em relação ao Qzão, que esse D aqui, a gente está falando na vertical, e Qzão com Qzinho, horizontal. Então, se a gente tem aqui esses dois caras desse jeito, a gente tem um ângulo reto. Então, tem um triângulo retângulo ali, né? E isso vai ser fonte de informação para a gente resolver esse exercício. Desculpa. Seguindo. Sabendo-se que a distância medida da carga Qzão até o ponto de fixação do fio de seda é de 4 centímetros, então D ali na figura vale 4 centímetros, e que a massa da bolinha é de 0,4 gramas, opa, deixa eu pegar essa massa aqui que eu não anotei não, a massa da bolinha, 0,4 gramas, atenção na unidade, gramas, pode ser gramas? Dane, tem que ser quilogramas, beleza? Vamos lá. Aí ele pede então o valor da carga desconhecida, que é essa carguinha, Qzinho. Beleza. Ok. Eu vou retornar para a gente poder ver o que eu anotei no quadro, ok? Já conseguem ver aí, não conseguem? Sim? Sim. Beleza. Eu fiz um desenho esquemático parecido com o que está lá para a gente poder entender. Gente, vamos começar com uma análise básica seguinte. Quais forças estão presentes aqui, tá? E ela vai ter ligação com a ideia também de demais outras forças, tipo peso e tudo mais. Então vamos ver que forças estão presentes. Se eu tenho uma corda que está presa com um objeto e essa corda de alguma forma é esticada, a gente tem sempre uma força que a gente chama força tensora, ok? Então a gente tem, vou colocar com a letra T, de força tensora. Para essa bolinha não estar na horizontal, quer dizer, ela está afastada, essa bolinha estando afastada significa que ambas as cargas são de mesmo sinal. Como uma das cargas a gente já tem o conhecimento que é positiva, logo essa carga também é positiva e tem uma força elétrica de repulsão para a direita. E por último, a gente observa também que a gravidade tende a puxar essa bolinha para baixo, né? Então, se a gravidade tende a puxar essa bolinha para baixo, a gente tem aqui uma força peso. Ok? Alguma dúvida nesse desenho que eu fiz? Já dá para poder seguir? Pode seguir, professor. Pode seguir. Beleza. Fizemos um desenho com os 3 vetores. Sabe qual que é a ideia aqui? Está em equilíbrio, né? Ela está paradinha, quietinha ali. Significa que essa força tensora é equivalente a essas outras duas puxando para cá. Então é como se eu dissesse o seguinte, que aqui, ó, vou apagar aqui do meio aqui, só para a gente poder conversar. Aqui é como se esse cara tivesse um valor opositor a ele para entrar em equilíbrio. Vou chamar de resultante dessas duas. Vai dar essa aqui. O que isso significa? Significa dizer que eu tenho ali um triângulo retângulo, então. Gabriel falou tipo um estilingue. Porque é o seguinte, se eu tenho uma força para lá e duas para cá puxando, para que essa seja anulada, é como se a ação dessas duas fosse exatamente igual o resultado a esse cara aqui, que tem o mesmo valor, mas sentido oposto a esse. Ok? Ficou mais claro, Gabriel? Beleza. Então, olha só. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo então que tração, certo? Deixa eu colocar aqui, que a tração, ela vai ter uma equivalência
com a soma vetorial da força elétrica, soma vetorial, cuidado, hein? Não é soma de 1 mais 1 mais 2, não. Tá? Mais o peso. Ok? Essa é a expressão que eu tenho da soma dessas forças. Tá? Para que isso seja equilibrado. Quer dizer, esse cara tem ação equivalente a essas duas aqui, para poder entrar em equilíbrio. E aí, dado esse entendimento, eu consigo formar um triângulo retângulo nesse desenho. Vamos observar, olha, eu vou transladar vetores. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o peso, certo? E vou desenhar aqui, ó. Para vocês poderem visualizar melhor esse vetor. O que é transladar? Transladar é manter módulo, direção e sentido, mas andar com ele por aí. Imagina que é uma caneta. Posso andar ele para tudo que é lado, ó, tá vendo? Só que ele vai ter que manter módulo, direção e sentido. Quer dizer, o seu tamanho, sua direção e seu sentido. Direção vertical, sentido para baixo. Então eu vim, ó, andei com ele e coloquei ele aqui. Puf. Aí eu vou pegar a força elétrica e vou colocar aqui, ó. Mantive módulo, direção e sentido. Isso é transladar vetores. Por que eu fiz isso? Porque eu coloquei o final do peso, o início da força elétrica. E aí, eu vou pegar a tração, vou colocar no final da força elétrica a tração. E eu sei que ela forma, então, um triângulo retângulo. Fechado. Uma figura fechada nos vetores. Quando dá início e término desse jeito que eu desenhei, sempre tem equilíbrio relacionado. Tá? Então, tá aqui. Pá, que bonitinho, né? Até aqui alguém teve alguma dúvida? Pode seguir. Sim, já. Pode seguir, né? Então, beleza. Uma outra forma também da gente olhar são pelas medidas aqui. Elas serão necessárias pra gente. Saca só. A gente tem também um triângulo formado com D, que é essa altura aqui. Esse cara aqui, que é o cateto oposto, que eu vou chamar de... Vou ter que dar um nome pra esse cara. Eu vou chamar de X, tá? E esse cara aqui, que é o comprimento L. Aqui eu tenho o valor de 5 centímetros. Aqui eu tenho o valor de 4 centímetros. Por que ele é importante? Ele é importante para mim que eu consigo determinar, por exemplo, quem eu... Desculpa. Consigo determinar, por exemplo, quem eu preciso achar aqui. Por exemplo, se eu quero achar a carguinha, eu vou ter que ir atrás de força elétrica. Não é isso? Força elétrica, eu posso trabalhar de maneira a achar a partir de tangente, seno ou cosseno dos caras. Então, por exemplo, vamos supor uma ideia aqui, né? Vamos supor esse ângulo aqui, ok? Esse ângulo aqui, eu posso dizer ângulo θ, vamos chamar assim. Eu posso dizer então que eu quero achar, vamos supor, sei lá, seno. Seno do ângulo θ é quem? É o cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa, 5, por exemplo. Tá vendo? Tem essa relação. Eu posso dizer que cosseno de θ é quem? Cosseno é o cateto adjacente, x, sobre a hipotenusa, 5. Então eu consigo fazer essas interligações. Como eu vou determinar então? Força elétrica, aliás, vou trazer para cá, né? Vou determinar o quê? Vou utilizar a mesma referência, aliás, poderia ser qualquer outro ângulo, tá, gente? Só estou usando assim, sei lá, o ângulo aqui dentro, lá fora, por questão de gosto mesmo, de afinidade. Mas eu estou dizendo o seguinte, que todos os dois triângulos são proporcionais entre si. Essa é a chave ou a alma do negócio. O que eu consigo dizer? Consigo dizer que, por exemplo, aqui, cateto oposto, no caso, né, do ângulo aqui, caramba, tá acabando a caneta aqui, do ângulo aqui, cateto oposto aqui, e nós temos o cateto adjacente, que é a força elétrica. Então, o que eu posso montar aqui de ideia? Eu posso dizer o seguinte, olha, digamos, seno de θ é igual. Aí, seno de θ, né, cateto oposto
sobre a hipotenusa. Então, vou colocar cateto oposto. No caso, cateto oposto ali é o peso, dividido pela hipotenusa, tração. Aí o cosseno vai ser quem? Eu posso dizer que o cosseno vai ser a cateto adjacente, força elétrica, que é quem a gente quer achar, dividido pela hipotenusa, tração. E a tangente, eu vou aproveitar aqui, já que já estamos falando dela também, que eu não falei aqui, mas já vou falar aqui, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quer dizer, cateto oposto, peso, cateto adjacente, força elétrica. Tá? E aí, eu consigo achar uma proporção para trabalhar dentro dessa questão. Peso e força elétrica eu já sei. Então a tangente de θ, eu acho que vou ter que apagar depois ali, viu, gente? Vai ser peso, massa vezes gravidade. Força elétrica vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D elevado ao quadrado. Certo? Esse D é a distância, eu vou até colocar o nome aos bois, né? Esse D é a distância entre as duas cargas, que eu vou chamar de X. Ok? X. Mas esse X eu sei o tamanho dele? Sim ou não? Sabe? Qual que é o tamanho desse cara? É só fazer Pitágoras. Yes! Esse cara vale quanto? 3 centímetros. Num triângulo retângulo, né? Se os lados são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então, se eu já sei que a hipotenusa de um dos lados é 4, o outro só pode ser 3. Tá? Então, já vou utilizar isso aqui nessa brincadeira. Tá? Vou deixar escrito aqui e vou utilizar. Vamos lá. Aqui eu vou chamar de X só para a gente lembrar que é esse cara aqui. Tá? Para diferenciar do D que ele colocou lá em cima. Tá, mas essa tangente será quem? Aí eu ainda não tinha terminado aqui, né? Tangente vai ser proporcional a quem? Cateto oposto, 4, sobre cateto adjacente, 3. Então, vou substituir aqui também. Vai ficar 4 sobre 3 no lugar da tangente. E aqui eu tenho toda a equação descrita. Só antes de resolver, eu só quero mostrar duas coisinhas. Temos massa no exercício? Temos. Temos gravidade no exercício? Temos. Temos K no exercício? Temos. Temos Qzão no exercício? Temos. Temos Qzinho, é quem a gente quer achar, né? E X a gente tem, que é esse tamanho. Então a gente já está com tudo para resolver que a gente precisa achar. Tá legal? Só vou ter que apagar ali. Então vocês querem tirar um print antes de eu apagar? Pode seguir? Pode. Pode. Então beleza, porque eu preciso de mais quadro. E o quadro é pequeno, então não tem jeito não. Tem que ficar apagando aquilo que já foi feito. Deixa eu ver onde que eu apago aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó, do desenho. Você já montou o esquema? Vou deixar só os dados que a gente vai precisar. Agora que a gente relacionou a tangente com as forças que estão relacionadas com a tangente da outra figura, aliás, esqueci de apagar aqui. Vamos resolver esse exercício. Vamos lá. Um detalhezinho, antes que eu esqueça, tá? A massa não pode ser em gramas, né? Ela tem que ser em quilograma. Como é que eu converto isso aqui? Regra de 3, vou ser um pouco mais direto, mas regra de 3 vocês sabem, né? Tipo, sei lá, 1 quilograma vale, né? Então, é coisa velha que você já sabe. Só vou ir um pouquinho direto ao ponto, vou dizer então que é 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, ok? E aí, vocês vão descobrir isso aí se vocês fizerem a regra de 3, tá bom? Vamos lá. Então, ó, 4 sobre 3 igual. Lembrando que aqui é nanocoulomb também, né? Quase que eu esqueço esse detalhe. Nanocoulomb 10 elevado a 10 a menos 9. Aqui 4 centímetros ou 3 centímetros. Sempre vai ter, lembrando que é 3 centímetros que a gente vai usar ali, né? Vou direto nele, 3 centímetros. Vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Convertidos. E aí, ó, nós temos massa 0,4 vezes 10 a menos 3 multiplicado pela gravidade, que é 10. Né? Depois, o K, que é 9 vezes 10 a 9,
vezes Qzão 10 vezes 10 a menos 9 e Qzinho que a gente quer achar. Sobre x ao quadrado, que é o nosso 3 ao quadrado. Então 9 vezes 10 a menos 4. Eu já levei isso aqui ao quadrado para adiantar um pouquinho. 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Vamos cancelar uma meia dúzia de coisas e resolver outra meia dúzia. Por exemplo, 9 com 9 pode cancelar. Tá? E aí, aqui, eu vou ajeitar também o 0,4 com 10. Então vai ficar assim. Vou continuar com uma outra caneta para separar aqui. Vamos lá. 4 sobre 3 igual. Aí nós temos aqui 4 vezes 10 a menos 3 sobre. Agora eu vou manter o 10ão aqui. Vou resolver os expoentes. Então 9 menos 9, 0. Esse cara está negativo, se ele subir fica positivo. Então 0 mais 4, 10 elevado a mais 4. E o Qzinho. Aqui vai parar. Agora, esse caneta está tudo começando a falhar. Que lindo. 4 sobre 3. Vamos lá. Aqui já dá até para poder multiplicar cruzado. Mas multiplicar cruzado, a gente pode adiantar uma brincadeira. O que é adiantar essa brincadeira? A gente pode simplificar aqui, ó, o 4 com 4 e dá 1. E aí nós temos 10 vezes 10 a 4 vezes Qzinho, multiplicando cruzado, e 3 vezes 10 a menos 3. Está multiplicando, passa dividindo, Qzinho igual 3 vezes 10 a menos 3 sobre 10 vezes 10 a quarta. Aqui Q vai ser 0,3 vezes 10 a menos 3 menos 4. Q igual a 3 vezes 10. Já deu uma ajeitada aqui. Eu acho que é melhor fazer devagarzinho para vocês enxergarem o que eu estou falando. 0,3 vezes 10 a menos 7. Andando com a vírgula. 3 vezes 10. O número aumenta, o expoente diminui. Então vou ter que subtrair um expoente. Vou alertar isso aqui com vermelho aqui. Vai ficar menos 8. 3 vezes 10 a menos 8 coulombs. Lá era múltipla escolha, se eu não estiver enganado. Vamos ver as opções. Deixa eu dar uma olhadinha. Lista. Vamos dar uma olhadinha. Rapaz, não tem nenhum com 3, mas estão também todos em nanocoulombs, repararam? Então a gente vai ter que fazer um ajustezinho aí, para a gente poder acertar. O que a gente vai ter que fazer? O 3 vai ter que virar 30. A gente já sabe que vai dar a resposta à letra A. Mas, ó, vamos ajeitar aqui para ver se isso mesmo, ó. O número, então, virou 30. Então, Q igual a 30. O número aumenta, o expoente diminui. Então, vai ficar diminuindo uma casa, que andou um só. Menos 8 menos 1, menos 9. Então, 10 elevado a menos 9 coulombs. 10 elevado a menos 9 é nano, né? Então, Qzinho igual a 30 nanocoulombs. Beleza, Creuza? Após 2 quadros de trabalhos.